Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos começar a nossa live aí falando um pouquinho aí dos equipamentos da linha SenseFly. Meu nome é Maurício, sou engenheiro cartógrafo formado na Unesp de Presidente Prudente, tá? Trabalho com drones aí desde 2015, tá? E hoje eu vou falar com vocês aí, tirar dúvidas, questão de asa fixa da linha SenseFly aí. Então vou falar um pouquinho dos equipamentos da SenseFly, falar um pouco da história da SenseFly, tá? E depois vou abrir para dúvidas, a gente está aberto aí para trocar uma ideia legal aí nesse dia de home office que estamos aqui. Tudo bem? Bom, falando um pouquinho da SenseFly, né? Bom dia para todo mundo, primeiro aí, o pessoal tá entrando. Falando um pouquinho aí da SenseFly, primeiramente, né? A SenseFly é uma empresa aí que começou no mercado aí em 2009, né? Tá com mais de 10 anos aí no mercado. Hoje ela é líder mundial de asa fixa, né? Os produtos hoje que a gente comercializa, né? A Santiago e Sintra é representante oficial aqui no Brasil já faz um bom tempo. Essa parceria aí de anos, tá? E os equipamentos aí, tem uns 3 equipamentos hoje em linha, que é o IBSoda, o IB Plus e o IBX, tá? Esses são os equipamentos, vou falar um pouquinho deles aí, né? E também a gente está divulgando esse webinar, essa live, né, sobre a SenseFly já faz um bom tempo, então a gente já tem algumas perguntas vindo também do quadro Fala aí Santiago, então eu já anotei aqui. A Karina, que é a coordenadora de marketing, também vai estar me auxiliando aí na live, então ela vai estar anotando as perguntas, me mandando aqui por Skype, tá? E aí a gente vai respondendo, vamos trocar uma ideia aí mesmo nessa manhã. E então vamos começar falando um pouco dos equipamentos, né, da SenseFly. O primeiro equipamento, né, que é o IBSoda, é o Vant aí mais vendido no mundo, né? Já faz um bom tempo aí que Vant de asa fixa, né? Já faz um bom tempo que está no mercado esse equipamento, mais do que consolidado, né? Um equipamento muito maduro, né? O que ele tem de característica, né? É um equipamento muito leve, tá? Bem simples, vamos falar assim, a parte de campo, vamos falar assim, de preparação desse equipamento é muito simples, é muito rápida, tá? O equipamento tem em média aí 700 gramas, tá? Mesmo sendo muito leve, é um equipamento muito resistente, principalmente contra vento, tá? Tem muita tecnologia envolvida nesse equipamento. Ele é um asa fixa, tem uma câmera excelente, né? É a única câmera no mercado feita para fotogrametria, que é a câmera SODA, tá, de 20 megapixels. Quando essa câmera, a gente fala câmera para fotogrametria, que ela foi construída para esse fim, tá? Então isso aí quer dizer em relação às distorções, a questão principalmente de integração com a plataforma, que é a questão da asa fixa. Então isso é muito importante, né? Quanto à qualidade também, que vai fazer diferença aí em relação à qualidade dos produtos finais, tá? Um equipamento que trabalha aí com até um raio de 8 quilômetros, tem uma autonomia de 50 minutos, tá? Só que uma produtividade em campo muito grande, por ser simples de manipular, a troca de bateria muito grande, muito fácil também, muito rápida. Então a gente fala que a produtividade nele no dia, né, é em torno aí de 2.500 hectares. Tá? Sem falar aí não só do IBSoda, IB Plus e X também, a questão do software de planejamento e execução de campo, que é o Emotion, tá? É um software muito simples, tá? É um software que você faz uma programação 3D, tá? Então você consegue fazer a programação, ver o local em visualização 3D, simular também se aquele voo tá tudo certo, tá? Então também o software faz muita a diferença nessa produtividade, tá bom? É um equipamento que não tem catapulta, tá? Então você lança ele com a mão, é um equipamento muito leve, qualquer um consegue fazer essa operação. O pouso dele é totalmente automatizado, tá? Depois que você fez esse planejamento de campo, né? Esse planejamento no software, você não faz operação nenhuma, né? A operação é só vamos falar assim, a operação manual, né? Só em casos extremos aí. Porque você está no meio ali, o meio é externo, então pode acontecer alguma coisa no meio externo, você tem que interferir na questão do voo automatizado,
tá bom? E o pouso é automatizado, ele tem um sensor de terreno, então ele faz o pouso, né, automatizado. No caso do Ibisoda, ele faz tanto por aspiral, tá? Para diminuir o campo aí de pouso, ou por barriga, né? Ele fazendo horizontal. Então é um equipamento muito portátil, eu falo simples, qualquer um consegue manipular, né, a operar esse equipamento e não precisa de, vamos falar assim, de grande conhecimento técnico, né? Ele é um equipamento muito simples, feito para todo mundo. Tá? Essas são as principais características aí do Ibisoda. Agora, depois do Ibisoda, vem o Ibi Plus, tá? O Ibi Plus ele tem mais autonomia, tá? Ele tem autonomia de 59 minutos, a mesmo raio de operação de 8 quilômetros, tá? Vem com uma câmera soda, tem uma câmera soda aí, que é a mesma câmera do IBI, né? Do IBI Classic, que é o soda que a gente chama. É um equipamento que tem a opção de RTK, PPK. Então você trabalha ali com qualquer receptor, né? A gente consegue fazer essa comunicação com receptores Trimble, a Spectre Precision, a Topcon, a gente consegue fazer essa comunicação aí, né? RTK é aquela coisa, fazer correção em tempo real. Então você vai conseguir as informações do log de voo, né? Com coordenadas corrigidas precisas. Isso quer dizer que você vai conseguir depois gerar os produtos com uma precisão centimétrica. Tá? Diferente se você tiver um equipamento com somente um GPS de navegação, você vai ter um erro ali de um raio, um erro planealtimétrico em torno de 3 a 5 metros. Tá? Dependendo da aplicação ali, você vai precisar ter um pouquinho mais, colocar pontos de apoio em terreno, né? E tudo mais para ter uma precisão centimétrica. O Ibisoda, o Ibi Plus, desculpe, ele também tem a questão dos pousos totalmente automatizado. Também a decolagem dele é somente é a questão também de lançamento por mão, equipamento que tem em torno de 1 kg, tá? Ele também ali é bem simples a questão da operação, tá? Bem parecido com o Ibisoda, né? Depois a gente também tem, acabei esquecendo de citar, né, o IBSQ, né, que vem com uma câmera Sequoia, uma câmera multispectral para você fazer, principalmente acho que a principal aplicação é a questão aí da saúde, da avaliação da saúde da vegetação. Então vem com uma câmera soda, soda não, desculpa, uma câmera Sequoia, né? Mesmas características aí quanto à autonomia, a questão também, da operação. Então o IBSQ também, a diferença vem com uma câmera Sequoia. Tá? Depois do Plus, a gente tem o atual, né, o modelo mais novo, que foi lançado no começo do ano passado, que foi o IBX. Tá? O IBX, acho que a grande novidade dele que é um sensor que veio com um sensor mais preciso. Tem a questão também dos tipos de pouso, né? Tem um tipo que a gente chama de steep land, que ele consegue fazer um pouso com um campo de 5 metros. Tá? Ele desce bem vertical. Vem também com um leque de sensores, né? Vamos falar assim, mais opções de sensores. Então tem a Soda 3D, que é uma câmera que faz mapeamento, ele tira fotos oblíquas durante o voo. Isso aí diminui a quantidade de fotos. É ideal também para ambientes urbanos. Áreas, por exemplo, de mineração, que tem a questão da ocultação de partes ocultas, né? Por conta da verticalidade. Então é um equipamento que tem essa câmera. Também tem a opção da câmera soda normal. Temos também a área X. Tem a Duet também, que é uma câmera termal. Então ele você consegue colocar Sequoia X também. Então é um sensor que tem, vamos falar assim, uma plataforma que tem essa variedade de sensores. Tá bom? Ele tem 60 minutos, né, de autonomia, com a possibilidade de você aumentar para 90. Tá? Com a questão do upgrade de endurance. Tudo bem? Então você consegue ter uma bateria, soltar um upgrade ali, você consegue aumentar a autonomia para 90 minutos. É um equipamento que tem em torno de 1,4 kg, né? Então também é um equipamento muito leve. O material dele é um material leve e resistente, tudo bem? Que é o EPO. E também acho que a principal vantagem dele é a questão do pouso ali também. A operação de todos os equipamentos da SenseFly é muito parecida, tá? Muito simples. E é um equipamento muito compacto para você manipular, tá? Então você consegue ali mapear com o IBX, com a câmera
soda, né? Mais ou menos ali com a 60 minutos de autonomia, você consegue mapear com um GSD de 3 centímetros, né? A 122 metros, você consegue ali mapear em torno de 250 hectares. E na questão da bateria Endurance, né? Você consegue mapear em torno de 500 hectares. Então você tem uma autonomia, vamos falar assim, uma produtividade maior, né? Então são esses equipamentos da SenseFly, né? Que a Santiago Sintra comercializa, a SenseFly tem hoje no mercado. Então foi só um breve resumo para a gente passar um pouquinho sobre as características principais dos equipamentos, né? Uma coisa interessante também que a gente leva em consideração, né? Vamos falar agora de uma parte de venda, é a questão do pós-venda. Eu acho que é muito importante no caso dos Vantes, né? A Santiago Sintra, ela é representante oficial da SenseFly, e também toda a manutenção, assistência técnica, suporte é feita pela Santiago Sintra. Vamos fazer assim, uma política interna que a gente precisa fazer assistência desses equipamentos, né? Vamos falar assim, encurtar o caminho entre o consumidor e a fornecedora. Então a gente faz esse tipo, a manutenção, assistência técnica, né, tudo em Ribeirão Preto. Temos também a questão do suporte técnico para engenheiros capacitados, engenheiros cartógrafos também. E a questão também do estoque, né? É importante ter um estoque também grande, tá? Que às vezes acontece alguma coisa, você precisa de uma peça, de um acessório com urgência, então a gente tem um estoque muito grande também em Ribeirão Preto, e isso é importante, tá? Então, se você precisar dessa peça, desse acessório, a gente tem a pronta entrega. Então, acho que é muito importante isso aí também, tá bom? Bom, era isso que eu tinha vamos falar assim, de introdutório para falar sobre os equipamentos da SenseFly. Mandem as perguntas aí, né? A Karina tá me ajudando, vou estar aqui com o Skype aberto, estamos em home office aqui, tanto eu como a Karina, e a gente tá conversando pelo Skype e ela vai me ajudar anotando as perguntas, tá? Enquanto isso, eu vou falar de alguns assuntos aqui que a gente já recebeu no nosso Instagram, né? O pessoal já mandou algumas perguntas aí, tá bom? Vamos falar primeiro em relação a custos, tá? A pergunta era sobre custos, né? De você fazer operações de mapeamento aéreo com drones. Essa questão eu sempre falo, essa questão de custo é muito particular. Por que é particular? Depende da área que você está trabalhando, o tamanho da área, da questão do mercado, do micromercado que você está trabalhando, qual que é os produtos que você está gerando, qual que é a solução que você vai gerar para o seu cliente. Tem a questão também da região, vamos falar assim, da área do Brasil que você também está trabalhando. Isso é importante porque o pessoal também trabalha muito com questão de preço por hectare, né? Principalmente por conta do mercado de agricultura. Mas eu acho que a primeira coisa para você calcular um custo, né, é calcular o seu custo na execução. Tá? Não adianta, eu falo que não é complicado você trabalhar com preço tabelado, né? Por exemplo, eu chegar aqui e passar uma tabela para vocês. É muito difícil porque cada um vive uma realidade. Mas eu acho interessante você ter alguns pontos aí que você tem que prestar atenção na hora de você calcular o preço e precificar um projeto, tá? Investimento, eu comprei um drone, investi num software, então isso aí também eu contratei pessoas especializadas, isso aí é um custo que você tem, né? Por um período, principalmente na questão dos equipamentos, um período aí até grande, né? Você, por exemplo, comprou um equipamento e os projetos vão pagar esse equipamento, então isso aí tem que estar no custo na hora de você fazer um orçamento. Custos fixos de escritório, energia, pessoal também tem que estar nisso. Também você tem que calcular a logística para você fazer esse trabalho. Então, por exemplo, o meu preço seria diferente de eu estar aqui agora no interior de São Paulo e fazer um projeto em São Paulo, tá? A precificação vai ser diferente se eu tivesse, por exemplo, mais próximo ali, por exemplo, em Campinas. Então, meu preço no projeto vai variar porque a minha logística é diferente, tá? Então, você tem que calcular todos esses custos fixos para você conseguir fazer uma precificação, porque pode acontecer, e isso aí é normal no mercado, eu já vi bastante nesses mais de 5 anos que eu estou aí no mercado, de o pessoal levar prejuízo depois no final de um projeto, porque não calculou direito os seus custos,
tá? Não só custos fixos, mas também os variáveis, tá? Que seria logística também, a alimentação, aluguel de carro, coisas desse tipo. Então, passar uma tabela em relação vamos falar assim, a quanto precificar é meio complicado, mas a dica que eu dou é calcule os custos, tá? Depois você coloca uma porcentagem aí de execução, de serviços e a sua lucratividade também, que ninguém trabalha de graça, tá? Então, acho que eu consigo aí responder essa primeira pergunta que a gente recebeu. Bom, depois tem aqui, uso de asa fixa em ambientes urbanos, tá? Uma pergunta, vamos falar assim, eu falo bem complexa, né? Uma coisa é a questão técnica, a outra coisa é na hora de executar. Bom, qual é a vantagem de um asa fixa em relação ao multirotor, né? É a questão da produtividade, tá? Você consegue mapear uma área maior, vamos falar assim também a questão da... A gente pensa em autonomia, né? Mas também tem que pensar nas operações ali intermediárias, troca de bateria, mudança de local, tudo mais. Então, o asa fixa é mais produtível que o multirotor, né? As configurações de levantamento é praticamente as mesmas, né? Lógico, como eu falei, o IBX tem a questão da câmera 3D, que ajuda na geração do modelo e assim melhora a qualidade do mosaico, né? Mas o asa fixa tem que prestar muita atenção da onde você vai partir, qual que é o local que você, o tamanho da área que você tem para fazer os pousos e as decolagens, né? Então, são vários fatores aí que também tem os prós e os contras quanto à questão de usar asa fixa multirotor. Lógico, também depende do tamanho da área. Mas eu acho que o ponto crucial em relação ao mapeamento urbano é a questão de você estar voando de acordo com a legislação vigente hoje no Brasil na questão da utilização de drones, principalmente em questão de mapeamento urbano. Tá? Então você tem que estar todo certinho na questão da ANAC, seu equipamento tem que ser um equipamento certificado. Tem também a questão aí, você tem que fazer o pedido de uso do espaço aéreo no DCEA, no sistema dos SARPAS, né? Então você tem algum caminho para você ainda percorrer antes de você executar, tá? Que é a questão aí da regulamentação. Então tem que fazer as coisas tudo certinho, tem que levar em consideração a legislação vigente, tá bom? Então, para quem está pensando, né, em fazer mapeamento urbano, tem que pensar nesses fatores também da legislação, tá? Não vai sair fazendo voo sem estar tudo certinho, principalmente aí no DCEA, tá? E tem a questão também da segurança, né, no mapeamento urbano, que é bem crucial. Então, por isso que tem a legislação hoje que é bem rigorosa quanto ao mapeamento urbano, tá bom? Outra questão também que eu tenho aqui anotado, tipos de dados fornecidos por um VANT com RTK ou RTX, né? RTX ainda a gente não trabalha tanto na questão de VANTs, né? Mais a questão aí de levantamento geodésico, mas acho que o que está hoje aí no mercado é a questão do RTK. Bom, os produtos são os mesmos, tá? Então, o que você vai, o que o drone vai fornecer com esse tipo de equipamento? Os dados que você precisa para gerar os produtos cartográficos. Então, são as imagens, tá? As informações do sistema inercial, que também é muito importante. E com um sistema RTK embarcado, você vai ter as imagens, né? Você precisa ali das coordenadas, a gente fala tecnicamente com o centro perspectivo da imagem, né? Que é o CP, mas você vai ter a coordenada ali da imagem mais simples, né? A linguagem mais precisa, tá? Em ordem centimétrica, né? Um erro, vamos falar assim, um raio de erro bem menor do que você estivesse trabalhando com um sistema de GPS de navegação. Então, o sistema hoje dos RTKs, né? Cada dia que passa está mais preciso. Então você vai ter um erro ali centimétrico quando você, na coordenada da imagem, né? Então é aquele momento que a câmera dispara. Então o sistema, a GNSS registra aquela coordenada, tá? Para depois ele, na hora do processamento, ele conseguir reproduzir essa posição das imagens e depois gerar os produtos cartográficos com precisão. Então, independente se você tem um GPS de navegação, um RTK, né, ou até mesmo o PPK também bastante utilizado hoje, os produtos, os dados fornecidos para o drone vai ser o mesmo, porém com uma precisão, uma acurácia posicional melhor. Isso quer dizer o seguinte: uma acurácia, uma precisão e acurácia melhor, produtos também com essa mesma ordem de precisão e acurácia. Tá bom? Outra dúvida também que eu tinha marcado aqui,
né, é em relação ao PPK e o RTK, né, qual é a vantagem e desvantagem de um e outro. Então, o PPK hoje, a gente já fala há bastante tempo no caso aqui, né, eu já falo, quando eu entrei no mercado, já falava bastante sobre isso, né, o RTK, né, você vai ter as coordenadas quando você está fazendo vamos falar assim, sistema de posicionamento com a base e o Vant, né? Que seria a sua base e seu rover, né? O Vant, o drone seria seu rover. Você vai estar fazendo essa correção, né, da coordenada em tempo real. Então a sua base vai estar transmitindo a correção em tempo real das coordenadas adquiridas pelo drone, tá? Então aquela coordenada você não vai precisar ter um pós-processamento dessas coordenadas, já vai estar corrigido, tá? No PPK, né? No RTK vou voltar um pouquinho. A sua base já precisa estar numa coordenada já conhecida, tá? Já corrigida. E para conseguir fazer essa transmissão de correção já para o Vant já preciso. Já no caso do PPK, o que você não tem link RTK, né? Sua base está fazendo a coleta, o seu drone está fazendo o levantamento. Depois, numa etapa de pós-processamento, você processa a base, esse é o método mais comum, né? Processa a base e depois você faz a correção das coordenadas do rover, tá? Por isso que é PPK, é um pós-RTK, vamos falar assim, uma linguagem mais fácil, tá? Aí dependente aí da questão da aplicação, né, da situação de campo, tem as vantagens e desvantagens de cada um, tá bom? Vamos ver aqui, eu já falei das dúvidas que eu já tinha anotado aí, não esquecem de mandar suas dúvidas, tá? A Karina mandou uma dúvida aqui do Edu Medeiros referente ao IBX. Qual a diferença com o sem a Endurance Extension? O ganho dele é porque possui uma bateria melhor, uma câmera melhor, um alcance de rádio melhor? Boa pergunta, Edu. Obrigado aí pela sua pergunta aí. A questão é que a bateria, né, ela tem uma potência maior do que uma bateria normal do IBX. Por isso que tem tanto esse ganho, tá? Uma coisa interessante sobre a bateria Endurance, né, é a questão que você tem que ter um upgrade também no IBX para conseguir. Não é só a bateria, você tem que ter um upgrade na questão também do equipamento. Por quê? Deixa eu tomar uma água rapidinho, Edu. A SenseFly é uma empresa suíça, tá? E lá também tem algumas, vamos fazer assim, legislações em questão de equipamentos. Então, por exemplo, lá, para você voar acima de 1 hora, você precisa de uma autorização governamental, tá? Mesmo o equipamento sendo vendido aqui no Brasil, precisa dessa autorização, tá? Para a gente liberar esse upgrade. Por isso que tem uma trava. Tá? Então a gente faz o pedido junto ao governo suíço, né? Lógico, a SenseFly que faz esse pedido intermedia, e com essa liberação a gente consegue liberar aqui a questão desse upgrade no equipamento, essa trava, junto com a bateria Endurance a gente consegue chegar a 90 minutos, tá? Então a questão aí da câmera não influencia, né? Deixa eu ver aqui outras coisas que você citou. A questão do alcance também não influencia. É só mais mesmo esse upgrade, né? Tanto da bateria, que é uma bateria Endurance, é diferente da bateria normal de 59 minutos, que é 1 hora, né? E também precisa desse upgrade, tá bom? Mas é por conta desse entrave aí, dessa regulamentação do governo suíço, beleza? Karina, mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui quem temos aqui participando da nossa live. Vou colocar aqui. Temos meu amigo aqui, Flávio Polido, tá na live. Vamos ver alguns rostinhos conhecidos aqui. Vou pegar aqui desde o início. Vamos ver aqui. Enquanto vocês vão mandando as perguntas, o Alexandre da Nuvem tá aqui também. Vamos ver aqui. Se temos o Theo Júnior, Charles, temos bastante gente aqui na live, pessoal. Obrigado mesmo aí. Espero que essa é a primeira, né? Nessa versão home office. Espero a gente fazer mais também aí. Outras e mandem também as sugestões. A gente tem aqui o Wesley Ribeiro, trabalhou já com a gente aqui.
O Tito também está aqui, também trabalhou na Santiago e Sintra. Então tem bastante gente, fico feliz aí, bastante gente está participando da live. Karina mandou mais uma pergunta aqui. Pessoal, mandem as perguntas, tá? A próxima pergunta é que em relação a se eu utilizar a NET 9 para gravar no Heinz, até quantos quilômetros eu posso realizar o voo? Bom, aí é uma questão mais de limitação do equipamento que em relação ao levantamento GNSS, tá? Pergunta do Bruno Souza. O equipamento IBI, tá? Principalmente em relação a RTK, ou PPK, né? PPK, a questão aí não limita muito a questão do, vamos falar assim, da linha de base, tá? Entre o equipamento e o receptor GNSS. É mais limitação do link de rádio, tá? Como eu disse, acho que os 3 equipamentos aí da SenseFly, ele vai trabalhar até 8 km, tá? De link de rádio. Então seria a limitação aí da linha de base no PPK. Tá? No RTK é interessante você reduzir esse raio também, né? Porque o RTK pode perder o sinal durante o voo por conta que entrou numa área de montanha, ou a questão, tipo assim, teve uma interrupção do sinal porque é um link de rádio, tá? O meio interfere na qualidade do sinal, mas em relação ao PPK e até uma qualidade do PPK isso aí, ô Bruno, é a questão dessa não ter essa interferência, né? Seria um posicionamento GNSS comum, tá? Beleza? Então, o que vai limitar mais a questão da característica técnica do equipamento do que o próprio o levantamento GNSS, tá bom? Bom, aqui também a gente tem uma pergunta do nosso distribuidor, né, o Paulo Henriques. Valeu, Paulo, aí da Geodata. Muitos clientes têm dúvida a respeito dos drones com RTK. Poderia dar uma palhinha? Tá. O que acontece, né? Em relação a RTK. Eu acho que uma das coisas, quando a gente tem um drone, por exemplo, um Phantom, tem aí um equipamento com um receptor GNSS de localização, que a gente fala, é igual você tem, lógico, um pouco mais preciso, mas como você tem no seu celular e no GPS de carro mesmo, né? A precisão posicional é de um raio que pode variar muito dependendo da qualidade do receptor instalado no drone. Pode variar de 3 até 10 metros. Tá? Quando a gente fala que a precisão é num raio, quer dizer que essa coordenada que você coletou, né, que você rastreou, pode cair nesse raio, de qualquer local nesse raio de 10 metros. Então, o que isso quer dizer? Quando você gera uma base cartográfica, dependendo aí da classe, vamos falar assim, tem a questão de PEC e outras coisas, mas dependendo da necessidade posicional, de precisão e acurácia posicional do seu projeto, esse receptor que está instalado no seu equipamento não vai satisfazer a precisão do seu projeto. Tá? O que a gente faz para contornar isso aí? Coloca pontos de apoio em terreno. O que são pontos de apoio? São pontos fotoidentificáveis na imagem com coordenada conhecida. Então o que você vai ter que fazer? Colocar um alvo, né? Um alvo que eu falo, um alvo que você consiga identificar na imagem e rastrear aquela coordenada no centro do alvo, alguma coisa que você consiga depois identificar na imagem. Lógico, você consegue também pegar alvos naturais, principalmente em cenas urbanas, né? Beleza. E tem uma questão de uma quantidade de imagem, ou de pontos, distribuição de pontos, isso varia muito de acordo com o tamanho da área, relevo, ou coisa desse tipo. Tá? Então, essa coleta de pontos de apoio vamos falar assim, é um processo oneroso. Então, você demora muito mais tempo em coletar esses pontos de apoio do que você fazer propriamente o voo. Até mesmo processar os dados, né, gerar as bases cartográficas. Então, é um processo que o pessoal tenta evitar. Tá? Aí surgiu, lógico, a tecnologia RTK, né, o levantamento GNSS RTK, surgiu já há um bom tempo, o pessoal usa bastante geodésia, né? E isso aí, essa tecnologia foi para os drones, tá? O que isso trouxe? Em alguns projetos, tá? Eu falo alguns projetos que dependem da qualidade, vamos falar assim, da exigência posicional desse projeto, você acaba até eliminando as necessidades de pontos de apoio. Mas é sempre ter algum ponto de apoio ali em terreno, principalmente para você validar, né, o que a gente chama de pontos de verificação, validar a acurácia do seu levantamento.
tá? Você precisa de ter pontos de verificação. Então você precisa coletar ainda alguns pontos. Como isso aí elimina, ou não falo elimina, né? Tem a possibilidade de eliminar, mas diminui bastante a necessidade de colocar pontos de apoio no terreno, isso aí, produtividade, né? Produtividade, tempo é dinheiro. Então isso aí ficou mais popular. Então os equipamentos, lógico, com um receptor, um link de rádio, né? Um receptor de rádio no equipamento, né? Eleva mais os custos, mas você ganha em produtividade, tá bom? Então o RTK serve para isso, você diminuir, né, aumentar a acurácia posicional dos seus produtos, sem a necessidade, vamos falar assim, sem a necessidade de pontos de apoio no terreno. Então por isso aí que o RTK ele é mais, vamos falar assim, ele é tão visado aí, vamos falar assim, o mercado pede muito por conta da produtividade, né? Às vezes eu vim aí do ramo de execução de serviços, né? Então, às vezes, a maioria das vezes o cliente quer o produto para ontem. Então, você ter pontos de apoio no terreno acaba dificultando, vamos falar assim, a questão de prazo acaba alongando o seu cronograma, tá? Então, o RTK e o PPK veio para diminuir essa, vamos falar assim, essa dependência de ponto de apoio e diminuir também a questão operacional. Menos tempo em campo também, mais barato fica o seu projeto, seu lucro vai lá para cima. Então, é só um investimento maior que você vai ter que fazer inicialmente no equipamento, beleza? Paulo, espero aí que tenha respondido a sua dúvida, né? Já aproveitando também, né, Paulo, fazer um jabazinho, a gente vai ter um webinar também no dia, deixa eu ver aqui, no dia 24, certo, Paulo? Também a gente vai estar fazendo junto com a Geodata aí um evento, um webinar online, né? Quinta-feira tem falando sobre o Maurício, meu xará, né? Vai estar aí falando junto com a Geodata em relação aos equipamentos, os receptores, né? A RTK, a RTX também, essa tecnologia que também está ganhando mercado. E no dia 27 também vou estar apresentando soluções asa fixa, multirotor. Vou estar falando também aí em relação ao mercado, aos produtos, a história da fotogrammetria. Então aí, depois aí a gente vai já tá anunciando nas nossas redes sociais, então. Beleza, Paulo? Já fiz aquele jabazinho. Bom, outras perguntas aqui. Falando sobre legislação, qual o procedimento para realizar voos em campo? Bruno também. Bruno, a gente tem um caminho a percorrer em relação a isso aí, tá? Primeiro, em relação, vamos falar assim, a gente tem 4 órgãos que a gente tem que trabalhar falando de mapeamento aéreo. Primeiro, a Anatel. Segundo, a ANAC. Terceiro, DCEA. E depois, falando em mapeamento, tá? Mapeamento aéreo, aerolevantamento, a gente tem a questão do Ministério da Defesa, tá? A Anatel, responsabilidade do fabricante, então esse equipamento tem que estar com o link de rádio homologado, certificado na Anatel, tudo bem? No caso da Santiago e Sintra, todos os equipamentos aí nossos têm esse certificado. Segundo, a ANAC, tá? Você tem que registrar seu equipamento /piloto, tá? No sistema do Cisante. Depois, vamos falar assim, depois não, a gente tem que trabalhar com 2 órgãos. O Ministério da Defesa, que ele regulamenta a questão do mapeamento aéreo, né, o aerolevantamento no Brasil. Então a sua empresa tem que estar certificada, tem que estar cadastrada, e também no caso de projetos aí, precisa ter a autorização para levantamento. Para quê? Para que coisa, se você for para o DCEA, né? O DCEA é o órgão que cuida do espaço aéreo brasileiro, que você, quando você vai fazer um mapeamento, você precisa fazer o pedido, reservar aquele espaço, falar naquela determinada data, horário, eu vou estar fazendo o voo, né? Então, quando você faz esse cadastro no DCEA, vai fazer o pedido, você precisa cadastrar o piloto, cadastrar seu equipamento, para cadastrar equipamento você precisa ter o cadastro da Anatel, e quando você for fazer o pedido, no caso de aerolevantamento, você precisa ter, eles vão te pedir também a questão da autorização do Ministério da Defesa, tá bom? Então é assim que funciona hoje a legislação brasileira, beleza? É um resumo, lógico, tem muita mais coisas aí em cima, mas resumidamente é isso, beleza? Para você executar um projeto hoje de acordo com a normativa, as normas hoje que rege a legislação brasileira para drones, beleza? Esse é o caminho. Bom,
Gerar modelos em 3D com drones teria um resultado satisfatório comparado com o levantamento por estação total? Pergunta do Luiz Wagner. Ô Luiz, uma pergunta interessante, tá? Por quê? Qual que é a grande diferença? Os produtos entre o drone e no caso é a fotogrametria e a topografia, o produto para gerar os modelos tridimensionais é o mesmo, que é uma nuvem de pontos. Qual que é a diferença de uma nuvem de pontos com drone e uma nuvem de pontos com estação total? Né? Lógico, se o cara trabalhar aí bastante, vai ter uma nuvem de pontos densificada, mas é a questão da densificação da nuvem. Quanto mais denso é a sua nuvem, mais detalhe você vai ter daquele modelo 3D. Tá? Então, lógico, o modelo 3D tem várias aplicações aí, mas vamos falar assim de uma representação de um prédio. Tá? Se você fazer um voo oblíquo e tudo mais, você vai ter uma reprodução de um prédio muito boa, tá? Resultados bem legais. E além do mais, não só a reprodução do prédio, né? Você vai ter a textura, porque você tirou fotos. Então, cada pixel lá na imagem, né, vai virar um ponto depois no seu modelo, tá? Lógico, vai depender das configurações de processamento. Já a estação total, geralmente você pega, né, os limites do seu modelo, né? E acaba não tendo essa textura, esse grau vamos falar assim, de detalhes do que um mapeamento aéreo, tá? Mas no caso, por exemplo, de um MDT, vou tentar passar um pouquinho para frente, né? No MDT, por exemplo, modelo digital de terreno, para você gerar curva de nível. Estação total, ok, você vai fazer uma nuvem de pontos, vai gerar uma malha triangular legal, né? No caso de drones, por exemplo, no caso da topografia, geralmente, né, aqueles topógrafos bem aí detalhados, eles vão pegar as cristas, tudo mais, né, e também fazer um espaçamento de 5, 10 metros, e os caras, dependendo do terreno também, mas também até 2 metros. Já no caso do drone, você vai ter esse espaçamento de 3 centímetros, né? Então um detalhe muito grande, né? Lógico, no caso do drone você tem que trabalhar a nuvem de pontos, tirar o que tem acima da superfície, né? E então acho que a grande diferença é o grau de detalhamento, tá bom? No mesmo caso dos laser scanners, né? Vai ter uma nuvem de ponto tão quanto densificada como de drones, né? Mas também não tem vamos falar assim, aquela questão da cor, tudo mais gerado por drone porque foi tirado fotos, tá? Mas depende muito da aplicação aí em relação ao qual equipamento, qual metodologia utilizar, beleza? Bom, tá chegando bastante perguntas aí, eu fico feliz. Comentando sobre o que o Bruno perguntou em relação ao PPK. Eu já ouvi falar que só posso realizar voos até 25 km do ponto onde realizei a coleta com a NET 9. Essa informação procede? Bom, vamos tentar abrir um pouquinho a cabeça aí, o Lucas, em relação a essa pergunta, tá? Eu acho que chegar a 25 km da onde que você tem um ponto, né? Beleza, né? O interessante é você ter uma base curta, tá? 25 km já não é mais uma base curta ali para a questão para processamento do PPK, né? Eu não tenho essa informação, tá? Em relação à NET R9, tá? Não tenho essa informação aí, mas a questão dos drones, se você tem não pode ser também uma base muito curta, né? Mas ali tá trabalhar até 10 km seria interessante para você fazer o processamento PPK, tá bom? Mas é lógico, você trabalha com o que você tem. A diferença é que pode, no final do produto final, ao invés de dar 3 centímetros, dá 5, 6. Mas é aquela coisa, depende da exigência do projeto. O que é bom em relação à acurácia de posicional é em relação à necessidade de produto. Se o seu projeto 15 centímetros está ok, né, e essa base de 25 km está dando essa pressão abaixo de 15 centímetros, beleza. Você atendeu a expectativa do seu projeto, do seu cliente, tá bom? Mas precisamente, Lucas, e também aí a questão do Bruno, eu não vou conseguir dar essa informação, mas levando um pouquinho para a parte técnica, né? Se tiver uma base um pouquinho mais curta é melhor, mas acredito que dê certo, depende aí da precisão do seu projeto, ok? Bom, outra pergunta aqui do meu amigo Pedro. O IBX parece utilizar um gimbal com a câmera 3D, a Soda 3D para a coleta das imagens oblíquas. Esse gimbal também é utilizado na estabilização da imagem para
para apenas a coleta da Inadir? A câmera, né? Na verdade, o drone não tem um gimbal, tá? A câmera é instalada, ela tem um server que movimenta a câmera, tá? Eu não falo que nem é um gimbal, tá? Então ela não vai estabelecer a imagem para, por exemplo, ficar a 90 graus em relação ao nadir, tá bom? Então, na verdade, ela não tem um gimbal, ela tem um server que ela movimenta, e lógico, na parte do IBX ela tem um campo ali, uma abertura maior do que um IB Soda, um IB Plus, por exemplo. Então é uma câmera que tem um server, tá? Um eixo que ela movimenta durante o voo, mas não é um gimbal, beleza? Novamente uma pergunta aqui em relação ao PPK ou RTK. Utilizando o RTK ou PPK, ainda é necessário coletar pontos de cheque? Tendo um equipamento RTK para reutilizar essa coleta, ainda faz sentido o PPK RTK no RPA? Boa pergunta. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Quando a gente eu falo sempre na aplicação de vocês, tá? No mercado. Por exemplo, quando o cliente... A gente tem a PEC, né? Uma PEC é padrão de exatidão cartográfica, tá? Que muitas empresas grandes usam isso aqui como referência, né? Que dependendo da acurácia do seu projeto, tá? Você tem uma classe, né? A, B ou C. Para classificar o seu produto, você conhece a precisão do seu equipamento que você está usando dia a dia, mas o seu cliente não. Você precisa comprovar essa qualidade posicional do seu equipamento. Como? Precisa ter ponto de apoio de verificação. Tá? Então, por exemplo, se você não tiver um ponto de verificação, você não consegue qualificar o seu equipamento a uma PEC, por exemplo, tá? De produtos digitais. E eu vou até além. Pegar a normativa hoje do INCRA para a utilização dos drones, eles pedem 20 pontos de verificação, tá? No mínimo. Então você precisa desses pontos de verificação para comprovar a acurácia posicional do seu equipamento, tá bom? Por exemplo, quando você está utilizando, por exemplo, uma empresa tem um equipamento RTK e está utilizando para os seus próprios fins, por exemplo, uma usina, tá? Ele sabe a precisão do seu equipamento e não vai colocar ponto de apoio ou ponto de verificação. Mas quando você está prestando serviço para alguém, você precisa alguma coisa para comprovar a sua acurácia, tá? Posicional. Então você precisa desse ponto de verificação, tá? Nesses casos. Então vai depender muito aí da questão se você está prestando serviço ou está fazendo serviço para você. Tá? E lógico, confiar na qualidade do seu equipamento. Se o equipamento é preciso, até mesmo quando você compra o equipamento, é interessante você testar essa acurácia, tá? Colocando ponto de verificação, ok? Então às vezes você tem também ali a base e tudo mais, faz o levantamento, coloca uns alvos, coleta os pontos ali e até vamos fazer assim, uma negociação para você comprovar a qualidade dos seus produtos, beleza? Então é interessante assim, a fotogrametria exige pontos de verificação para comprovar a acurácia, método estatístico, beleza? A pergunta essa aí foi do Bruno. Bruno, valeu aí, tá participando legal. Outra pergunta do Pedro. O server gimbal do IBX está somente disponível para a câmera Sobe 3D ou para outras câmeras da SenseFly? É só para a câmera 3D, tá? As outras câmeras trabalham, são fixas, né? Tanto a área, a Duet, também X, ela trabalha sempre para Nadir, tá bom? A Soda. Então essa câmera aí, só para 3D esse server, beleza? Pedro, mas também participando, obrigado. Pedro também está participando bastante com a gente. Pessoal, vou mandar as dúvidas aí, né? A gente já tá com 45 minutos, né? A Karina me deu 1 hora, então vamos mandar mais perguntas aí, mas a gente pretende fazer mais isso, tá? Hoje a gente fez com equipamentos da SenseFly. Acredito eu que no próximo, por conta da demanda, a gente vai trabalhar um pouco mais com os equipamentos na próxima live. A gente também, vocês têm que mostrar interesse, né, pra gente fazer, ganhar força aí pra fazer. Em relação aos equipamentos da DJI, tá? A gente também tem essa questão, a gente trabalha com os equipamentos da Parrot também, mas pra DJI na linha Enterprise. Então o pessoal desconhece um pouquinho, né, em relação a esses equipamentos. Então acho que acredito que a próxima live seja sobre isso aí, né? Tava falando muito também de produtos, né, bases cartográficas e não acabei falando quais são, né? Quais são os produtos básicos gerados no mapeamento aéreo? Por que eu falo os básicos? Porque depois com eles vocês vão fazer a aplicação, por exemplo, cadastramento urbano, trabalhar com SIG ou coisa desse tipo.
né? O que é gerado no mapeamento aéreo depois de um processo de pós-processamento? Você tem que ter um software de processamento de imagens, né? Hoje a gente tem bastante no mercado. Então você vai gerar uma nuvem de pontos, tá? Com a densificação depende das características de voo, mas centimétrica, essa densificação, esse distanciamento entre os pontos. Você vai gerar o modelo digital de superfície, tá? Que é o MDS, né? O modelo digital de terreno, que é o MDT. Com o modelo digital de terreno, você vai gerar as curvas de nível, tá? Com um detalhamento muito grande aí. E um produto, acho que é o produto mais comum aí no mapeamento aéreo é o ortofoto mosaico, né? O conhecido mosaico de ortofotos, tá? Então são esses produtos aí gerados no mapeamento aéreo. Eu chamo de bases cartográficas, porque com esses produtos vai sair as soluções. Tá? Então, um mosaico de ortofoto, uma vetorização para cadastramento urbano. No caso rural, também mosaico você consegue tirar aí tamanho de área. Outra aplicação MDS, né, ou até mesmo MDT, você consegue fazer cálculo de volume de pilhas. Tá? Tem os modelos tridimensionais também, que é o MDS, para você fazer reproduções aí de modelos 3D, de superfícies, objetos, edificações, é bem legal também. E são esses produtos aí. Depois, é lógico, quando você está fazendo prestação de serviço, não adianta só mostrar. Eu falo sempre que você tem que atender às necessidades do cliente e resolver um problema, né? Às vezes, não só esses produtos resolvem o problema, aí você tem que aplicar soluções em relação a esses produtos, né? Bom, eu acho que é isso, não está chegando mais perguntas, né? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí. Espero que eu tenha respondido todas as perguntas, atendido aí tirado as dúvidas de vocês. Como eu falei para vocês, o Paulo Henriques, né, sempre acompanhando a gente aí, é um dos nossos distribuidores. A gente tem uma redistribuição enorme no Brasil, em todos os estados aí. Então, se você quer um contato mais próximo, a gente tem no site da Santiago Sintra todos os nossos distribuidores por estados, né? O Paulo Henriques, por exemplo, é do Ceará, né? E temos aí também a questão de outros distribuidores também que estão nos acompanhando. Eu vi também aí, por exemplo, o Arthur, né? Que é da SC São Paulo, né? Que atende a região 11 e outras regiões aí. Então, também a gente está à disposição em relação a dúvidas, também entrar em contato comigo também. A gente vai estar atendendo, a gente tem só colocar aí a questão do contato, a necessidade de solicitação de contato aí abaixo aí da live, que a Karina vai estar ajudando aí também. Deixa eu ver, a Karina colocou mais algumas coisinhas aqui. Tá, ela tá falando para falar um pouquinho do lasers scanners embarcados, né, nos equipamentos. Bom, isso aí eu ia até falar na live da DJI, mas hoje esse equipamento, deixa eu ver que a Karen tá escrevendo mais um pouquinho. A dúvida aí da topografia, né? Bom, o laser scanner, né, ele acho que agora ganhou vamos fazer assim, um nicho no mercado maior nesses últimos tempos por conta de algumas limitações da própria fotogrametria, por exemplo, gerar MDT em áreas com mata, com vegetação mais alta, né? Que aí os algoritmos de classificação, de filtragem não acaba gerando um modelo preciso. Então os laser scanner, por conta das suas características, né, que emite pulso, tem multipulso também, acaba a questão aí vencendo em alguns casos aí a vegetação e acaba tendo a informações do terreno. Depois também feito filtrar, você consegue ter um MDT um pouquinho mais preciso nessas áreas, né? E algumas vezes também por conta da precisão milimétrica também, né? Em alguns casos, por exemplo, na mineração, esse tipo de sensor tá ganhando mercado aí. Esses sensores precisam ser embarcados em multirotores, porque para você ter precisão você precisa ter um sistema inercial também preciso, não só o GPS, né? Então você precisa ter em multirotores esses equipamentos. Hoje a Santiago Sintra tá começando aí uma parceria nova com o pessoal da Green Valley e a gente vai estar aí anunciando, que são sistemas também de integração, a gente vai estar também a partir daí passando mais informações, até talvez uma live só para falar isso aí, tá bom? Mas eu posso falar mais depois disso aí, lógico, na questão da DJI, os equipamentos matrizes, a linha matriz é bastante utilizado para embarcar esse tipo de sensor e a gente pode discutir um pouquinho mais aí,
tá? Mas é um assunto, acho que para a próxima live aí também eu posso trazer mais informações sobre esses sistemas que a gente vai tá começando a comercializar. E aí é talvez o motivo de até uma live, beleza? Deixa eu ver aqui que a Karina mandou mais uma dúvida aqui de Edu Medeiros. Então, que bom, né? Não vou encerrar a live agora. Qual é o GSD da câmera Soda em um voo de 120 metros? Existe algum app para fazer essas verificação de GSD? Então, Edu, é o seguinte. Quando você está fazendo o planejamento, a gente tem que pensar o seguinte. Que o terreno movimenta, tá? Movimenta não, desculpe. O terreno tem variação altimétrica. Né? De acordo com essa variação altimétrica, né, vamos falar assim, a altura de voo em relação ao terreno muda, então a gente tem variação no GSD. Mas a gente pode fazer voo, né, com uma altura padrão ou acompanhando o modelo SRTM que a maioria dos softwares utiliza. Quando você está fazendo o planejamento do voo, acho que todos os softwares de planejamento faz isso. Quando você movimenta, muda a questão da altura de voo, o GSD já muda automaticamente. Por quê? É uma relação, né? A gente vou tentar explicar um pouquinho na parte mais técnica, né? A gente tem uma distância focal que é fixa e a altura de voo. Então a distância focal está para a altura de voo, tá? Quando você tem e a altura de voo também tem uma grandeza meio inversamente. Então você não consegue movimentar a distância focal. Então você tem que, para movimentar o aumentar e diminuir o GSD, distância focal é fixa. Então você tem que mexer na altura, tá? Quando você aumenta essa altura de voo, você aumenta o seu tamanho do GSD, que é a representação de um pixel no terreno, tá? Isso aí é uma unidade que a gente usa para falar de detalhamento, tá bom? No mapeamento aéreo. E se você diminuir a altura de voo, você vai ter um GSD menor, então você vai ter um grau de detalhe maior também nas suas imagens, né? Outra coisa também que faz um pouco de diferença, na verdade grande, a questão da produtividade. Se você faz um voo mais baixo, né, você vai estar mapeando uma área menor. Mas para ter essa informação aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Na verdade é padrão para câmera Soda, tá? Por que eu falo que é padrão? Então para um IBX, IB Plus, IB Soda vai ser o mesmo GSD porque a câmera é a mesma, tá? A câmera Soda. Deixa eu pegar aqui uma colinha, tá? Que essa informação não tem de cabeça, só um momento. Deixa eu pegar aqui. Ó, então para 122 metros, que a legislação hoje permite, né? Você vai ter um GSD com a câmera Soda de 2,5, tá bom? Então, para não ter arrastamento com a câmera Soda, é interessante você trabalhar até com 1 centímetro, tá? Como que você vai chegar no centímetro? Movimentando a altura de voo, tá? Modificando isso no software de planejamento, beleza? Deixa eu ver aqui. Qual é a resolução e o tamanho do sensor da câmera Soda e da Soda 3D? Ó, a questão da câmera 3D é de um sensor de 1 polegada, tá? Deixa eu só confirmar da câmera Soda. São informações técnicas. Depois também a gente, lá no site da Santiago, tem todas as informações técnicas, também no site da SenseFly, tá? Deixa eu pegar aqui qual que é o tamanho do sensor da câmera Soda que eu não tenho de cabeça. Deixa eu pegar aqui. Ó, o da câmera Soda, sinceramente, ela é uma câmera de 20 megapixels, tá? As duas versões. E eu vou ter que dar uma pesquisada aqui. Deixa eu ver se eu já pego aqui no site da SenseFly, tá? Eu tô aqui vou pegar aqui a questão da câmera Soda. Pegar aqui nas informações técnicas. Vamos lá. É um sensor também de 1 polegada, tá? Então, tanto da câmera Soda 3D como a câmera Soda é um sensor de 1 polegada, tá bom? Bom,
já recebi o aviso aqui, a gente deu o nosso tempo, né? Agora eu vou encerrar a nossa live, que acho que foi um grande sucesso. Agradeço todo mundo que participou. Isso aí dá fôlego pra gente aí, dá motivação pra gente fazer outras lives aí, que eu acho que é bastante importante para diminuir essa interação entre vocês e a Santiago e Sintra, né? Lembrando também que eu peço para vocês acompanhar o nosso quadro Fala aí Santiago, né? É um quadro que a gente começou esse ano, não só falando de vantes, mas também de topografia, novas tecnologias do mercado, esse mundo de geotecnologia. Então acompanhe aí nas nossas redes sociais, deixem as dúvidas também, que pode ser o próximo tema de um Fala aí Santiago, tá? Então, pessoal, agradeço, né, vocês ficarem em 1 hora comigo. Agradeço muito e fico muito feliz. Vamos marcar a nossa próxima live, tá? A gente vai estar divulgando aí nas redes sociais também a próxima data. E talvez aí não seja nem de drones, né? De outras áreas também aí da Santiago e Sintra, tá bom? Então agradeço muito, espero que tenha atendido a expectativa de vocês. E eu desejo para vocês aí um ótimo dia, uma ótima tarde de trabalho aí para quem está trabalhando. Beleza? E um bom descanso aí. Pessoal, fique em casa também, a questão aí do coronavírus, beleza? Pessoal, abraço aí e até a próxima live.